Olá, sou Gilberto Salti, médico proctologista de Porto Alegre. Eu queria explicar para vocês, não sou infectologista, não sou especialista, mas sou médico e tenho todo o direito de dar minha opinião sobre assuntos gerais de medicina. Vamos falar sobre a pandemia, sobre o que é esse vírus, que é um vírus. Um vírus não é nada mais do que uma proteína minúsculo, que tem um código genético, tem um DNA, coisas complicadas. Ele não tem culpa, o vírus não tem culpa nenhuma nessa história toda que está acontecendo, é o que menos tem culpa. O vírus sempre teve, sempre vai ter, na medida que a população avança mais, as florestas, viaja, hoje tu estás aqui, amanhã tu está na China, no outro dia tu está na Austrália. Isso tudo leva, não tem como evitar. Deixar bem claro, nessa história toda que está acontecendo agora, menos culpado é o vírus. A culpa muito maior é minha culpa, sua culpa, nossa culpa. E dentro disso, os maiores culpados, sem dúvida nenhuma, são os nossos dirigentes. Porque qualquer país, qualquer pessoa sabe que o dirigente que nós escolhemos para nos governar tem a obrigação de nos cuidar e nos orientar. Não é o que acontece. No momento, um ano, totalmente desorientados por quem devia nos orientar. E esses vai caber um dia prestar contas disso. Porque 280 mil mortos, como estamos hoje no Brasil, isto é uma coisa inimaginável. Nem num pesadelo, num sonho horrível, se poderia imaginar. Quem iria imaginar que teríamos no Rio Grande do Sul 15 mil mortos? Isso eu deixo para vocês pensarem. A nossa culpa, a nossa não adesão, por exemplo, como sociedade, a uma manifestação maior. Por que todos estão hoje se comunicando por celular diariamente? É Twitter, é WhatsApp, é Facebook, tudo. Não se para de comunicar. Mas um movimento, uma organização contra essa doença, o que fazer, o que é melhor fazer, acho que é muito pouco. Esse é um dos motivos principais que eu estou tentando conversar com vocês, e talvez no futuro venha conversar mais um pouco, de tentar fazer a minha parte, tentar que vocês façam a parte de vocês e tentar ver o que se pode fazer para que não se continue de 280 mil, se passe para 500 mil, se passe para 1 milhão de mortos. Recentemente, ouvi vários especialistas, infectologistas, médicos, tentando compreender o que se passa com as pessoas. E uma das explicações seria de que as pessoas cansaram de usar máscara. Tanto tempo cansaram de usar máscara. Eu venho aqui para dizer para vocês que eu não concordo com isso. Na verdade, quem está cansado e que são os verdadeiros heróis em tudo isso são aqueles que estão na linha de frente, no combate a essa doença, todos os dias vendo a morte, e vocês não têm ideia do que é transmitir para um familiar a morte de seu ente querido, ser o portador dessa notícia. Esses são os heróis. Numa época como estamos vivendo de pandemia, de crises, de uma mortalidade que nunca se viu nada parecido no Brasil. O Brasil é um país que praticamente nunca entrou em guerra, tão raro. Nessas ocasiões aparecem os heróis e os vilões. Na verdade, os heróis a gente está vendo, não precisa nem dizer, e serão recompensados. Já estão sendo recompensados, mas o futuro vai mostrar isso. E os vilões
da mesma maneira, de alguma maneira serão punidos. Isso não vai ficar impune, o que está acontecendo aqui, porque é inadmissível o que estamos passando. E a minha função, como médico, como alguém que jurou, quando se formou, o juramento de Hipócrates, jurou, como todos os meus colegas médicos, de que, em primeiro lugar, era nosso compromisso com as pessoas, com os nossos pacientes, e o compromisso fundamental de aliviar o sofrimento. E mais do que estamos passando agora, para ser tão verdadeiro esse juramento, este é o motivo principal que me trouxe aqui, nesse momento, a me dirigir aos meus pacientes, a outras pessoas que porventura venham assistir esse programa. É o meu compromisso, a minha parte que eu posso fazer, já que eu não posso, pela minha própria idade, pela minha própria falta de conhecimento, de ir numa linha de frente como uma UTI. Isso exige uma enorme formação. Não posso. Então, resolvi que seria através desse meio que eu poderia fazer o mínimo, porque se eu puder convencer poucas pessoas a ajudar a outros poucos, eu estarei mais do que satisfeito. A Bíblia já diz há muito tempo: quem salva uma vida, salva a humanidade. Se eu salvar uma vida, na medida que alguém me ouvir e puder prevenir um pouquinho, certamente vai salvar a vida de outras pessoas. Uma coisa que eu não entendo até esse momento é como a nossa sociedade médica, nossos conselhos de medicina, não se manifestam de uma maneira bem mais, digamos, positiva, rígida, a respeito do uso da cloroquina, do kit Covid, etc., etc., da postura dos nossos dirigentes máximos, tanto da saúde como o próprio presidente do Brasil, no que está acontecendo. Eu não consigo acreditar que um presidente que não vá à televisão uma vez falar, que seja 5 minutos no máximo, à nação, e se solidarizar com a morte de todos esses. Não vou nem dizer que pedisse desculpa, mas que deveria, por falhar quem não falha. Mas o que estamos fazendo, pedir desculpa pelo que está acontecendo. Vários dirigentes de países se desculparam pelos erros. Aqui nada, aqui o contrário. Vemos aquilo que é indiscutível perante a ciência, igual à gripe espanhola, no começo do século XX, que era as medidas básicas, que estão imutáveis, continuam sendo exatamente iguais. Máscara, uso de máscara. Higiene das mãos, álcool gel. Confinamento social, isto é, o mínimo de circulação, sem aglomerações. Com essas medidas, se bem executadas por todos nós, se nós, através de conversas como temos aqui, e com formarmos talvez um movimento, dar uma direção aos seus amigos, companheiros, de que divulguem e que façam. Não adianta os próprios coitados da televisão, diariamente, sem parar, sofrendo, pedindo para que façam isso. Não adianta, nós temos que fazer de uma maneira ou outra, senão não vamos vencer esse vírus. E o pior, na medida que os países estão conseguindo vacinar, restringir, hoje mesmo a Alemanha está entrando no terceira onda, pedindo confinamento depois, tipo lockdown das pessoas. A Alemanha.
Nós vamos ficar, não adianta, vamos ficar cada vez mais afastados daquilo que todos desejamos, que é um país que seja de primeiro mundo ou que seja um país em ascensão. Pelo contrário, nós estamos em franca decadência, sobre todos os aspectos, morais, de saúde, econômica, política, não porque precisamos mais. Esse é o Brasil que sonhamos? Bom, isso me parece muito mais o Brasil da minha época de formando em medicina, em 1975, quando o lema era Brasil, ame ou deixe. Parece que um convite, como se fazia na ditadura, um convite a quem não gostasse que saísse do Brasil, só que não podemos sair. Na verdade, muita gente sairia hoje. Não pode. Deixo a vocês essa questão. Pensem nisso.